Meus irmãos, a paz do Senhor, hoje domingo, dia 14 de junho de 2020, nós vamos estudar hoje a lição número 11, que tem por título Celebrando a Palavra de Deus. O texto áureo da nossa lição está no Salmo 119, versículo 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. A verdade aplicada, os nossos caminhos precisam ser alicerçados na palavra de Deus. O texto de referência está no Salmo 119, versículo 1, 9, 23, 37, 45, 99 e 113. Bem-aventurados os que trilham os caminhos retos e andam na lei do Senhor. Como purificará o jovem o seu caminho, observando conforme a tua palavra? Enquanto os príncipes se esconlulhavam e falavam contra mim, o teu servo meditava nos teus estatutos. Desvia os meus olhos de contemplarem a vaidade e vivifica-me no teu caminho, e andaria em liberdade, pois busquei os teus preceitos. Tenho mais entendimento do que todos os meus mestres, porque medito nos teus testemunhos. Aborreço a duplicidade, mas amo a tua lei. Glória a Deus. A introdução da nossa lição, o Salmo 119 revela a importância de conhecer, meditar e seguir a palavra de Deus. Ensina-nos os benefícios de ter uma vida pautada nos preceitos do Senhor e qual é o caminho daqueles que têm uma aliança com Deus. A palavra de Deus, irmãos, ela é viva e eficaz e ela produz o efeito quando nós lemos e meditamos na palavra de Deus. A palavra de Deus transforma, a palavra de Deus liberta, a palavra de Deus muda o coração, a palavra de Deus abre a nossa mente, a palavra de Deus nos protege, a palavra de Deus nos guia, nos ensina, nos conduz. E nós devemos buscar conhecer a palavra de Deus. Não só buscar conhecer, mas também colocá-la em prática. Porque Jesus disse que aquele que ouve as minhas palavras e as pratica, este é o meu discípulo, este verdadeiramente é o meu discípulo. Não adianta nada a gente conhecer uma lei, conhecer uma verdade e ignorá-la. Nós vamos ter consequências por isso. Item 1 da lição, o Salmo sobre a palavra de Deus. Este Salmo é uma joia preciosa que nos ajuda a compreender os efeitos da palavra de Deus na vida do homem. Contém ensinamentos preciosos que devem ser meditados diariamente. O item 1.1 mostra que o Salmo 119, ele é o maior salmo da Bíblia, tem 176 versículos. Esses 176 versículos são divididos em 22 estrofes de 8 versículos cada. E cada estrofe, ela corresponde a uma letra do alfabeto hebraico. A palavra lei, ou Torá, é o primeiro termo utilizado pelo salmista para designar a palavra de Deus. E andam na lei do Senhor, Salmo 119, versículo 1. A palavra de Deus era uma ordenança estabelecida por Deus para regular a conduta do homem. Quando compramos um eletrodoméstico, uma geladeira, uma televisão, um ferro de passar roupa, junto com esse equipamento vem um manual de instruções. E aí, a primeira coisa que está escrito no manual de instrução é: leia atentamente antes de ligar o aparelho ou antes de utilizar o aparelho. Este manual, ele contém todas as informações sobre as características do aparelho, sobre como ele deve ser utilizado e como não deve ser utilizado. Com isso, nós vamos utilizar o equipamento da maneira correta e vamos evitar problemas. Por exemplo, se um equipamento ele é
110 volts, eu não posso ligar numa tomada de 220, porque ele vai queimar. Se ele for 220 volts, se eu ligar numa tomada de 110, ele não vai funcionar direito. Então Deus, ele deixou para nós um manual de instruções, que é a Bíblia Sagrada. Ela nos ensina como nós devemos nos comportar em todas as situações da nossa vida. Lá tem instruções para quando estamos alegres, quando estamos tristes, como devemos entrar, como devemos sair. Tem as instruções corretas para que nós possamos utilizar a nossa vida da melhor maneira possível. Observando a palavra de Deus, nós não teremos arrependimento quando chegarmos ao fim da nossa vida. Ou seja, Deus está colocando na sua palavra a maneira de que todas as coisas como devem ser ordenadas, como nós devemos agir nas diversas circunstâncias na vida. Devemos observar a palavra de Deus para que não procedermos da maneira errada e venhamos a trazer prejuízos para a nossa vida. No item 2.1 vemos que as leis do Senhor são justas e visam o bem do ser humano, visam criar no ser humano um caráter bom, visam conduzir o homem em sua vida através da justiça, através das coisas que são corretas. Hoje, as leis criadas pelos homens muitas vezes estão indo de encontro à palavra de Deus, de forma negativa. Por exemplo, uma das leis promulgadas há pouco tempo, a Bíblia diz que corrige o seu filho. Se precisar, usa até a vara para corrigir o seu filho, para que ele não venha a se perder no futuro. Mas as leis que são criadas na nossa sociedade dizem que a gente não pode ter uma lei da palmada, que não pode nem dar uma palmada no filho. E isso tem causado danos muito grandes à vida das próprias crianças, que não são educadas da maneira correta. É lógico que nós não devemos usar de violência com as crianças, devemos ser criteriosos quanto à correção, mas devemos corrigir. E o que acontece é que a lei faz com que pais deixem que as crianças sejam corrigidas na escola, com que as crianças sejam corrigidas na igreja, mas eles mesmos não querem mover uma palha para fazer a educação dos seus filhos. Depois vão sofrer as consequências e procurar saber onde é que erraram. Erraram por não observar as leis do Senhor no ensino e na educação dos seus filhos. E aí trará consequências para a vida deles, seus filhos. E existem leis que são promulgadas, que são leis injustas. Nós temos nesta lição o exemplo de Daniel, em que o rei Dario promulgou uma lei em que ninguém pudesse fazer alguma petição a nenhum outro Deus, a não ser diretamente ao rei. Então, Dario assinou aquele decreto, mesmo sendo enganado por aqueles que tinham inveja de Daniel, ele promulgou uma lei injusta. E Daniel só foi guardado porque era servo de Deus e confiava em Deus. Então, foi lançado numa cova de leões, mas Deus o protegeu e os leões não fizeram mal algum a eles. O item 2.2 diz que a palavra de Deus é doce. Irmãos, observar a palavra de Deus produz um contentamento muito grande. Quando cumprimos um propósito de Deus, quando resistimos a uma tentação, quando deixamos de praticar algo que desagrada a Deus, isso traz um contentamento muito grande às nossas vidas. É como doce, é como alegria. Diferente de que quando pecamos, quando descumprimos a palavra de Deus, isso traz uma amargura para o nosso coração. Então, cumprir os propósitos, cumprir a palavra de Deus, traz contentamento para o ser humano, traz uma alegria profunda que as pessoas que estão no mundo, que não conhecem a palavra de Deus, não conseguem experimentar. Por isso, muitas vezes, somos questionados por que deixamos de fazer determinadas coisas que, pela lei humana, não traz problema algum,
mas pela palavra de Deus nós vemos que não é uma coisa boa. Então, eles acham que nós somos escravos, que não podemos fazer nada, mas ao contrário, nós temos o direito ou a condição de deixarmos de fazer algo sem sentir que aquilo é uma coisa ruim. No item 2.3, a palavra de Deus é a verdade. O salmista declara que a lei do Senhor é a verdade, Salmo 119, 142. A lei do Senhor não age em falsidade, é verdadeira e seus enunciados estão em conformidade com o fato, com a realidade, com aquilo que foi e será. Irmãos, nada supera a verdade. Ainda que pareça que a mentira possa prevalecer, uma hora a verdade vem à tona. Aquele que pratica mentira, ele vive numa angústia constante, porque ele tem que estar lembrando daquilo que ele falou, porque ele tem que lembrar do que ele falou, porque não é a realidade. Quando nós falamos a verdade, se formos questionar em qualquer momento, sempre falaremos a mesma coisa, porque é a verdade. Mas a mentira não é assim. A mentira produz angústia, a mentira ela produz um dano interior no ser humano. Portanto, a palavra de Deus ela é a verdade porque ela é única, ela não muda. Se praticarmos a palavra de Deus, nós teremos alegria porque estaremos sempre em conformidade com a realidade, com as coisas que estão acontecendo. Jesus Cristo disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E conhecereis a verdade vos libertará. Porque a verdade liberta, a mentira aprisiona, a mentira cria no homem um sentimento de que ele tem que estar na defensiva o tempo todo, procurando se lembrar daquilo que falou, mas a verdade, ela liberta. O item 3.1, liberdade. O salmista declara: eu andarei em liberdade, pois busquei os seus preceitos. Salmo 119, versículo 45. Outras versões utilizam expressões como andarei com largueza, viverei à vontade, andarei com verdadeira liberdade. A princípio, irmão, nós podemos pensar que isso está sugerindo que nós devemos viver a vida largados. Deixa a vida me levar, vou fazer o que me der na cabeça. Mas essa liberdade não é a liberdade que está sendo expressa aqui. Essa liberdade é quando aquele que segue a lei, ele anda livremente. Aquele que é contrário à lei, vamos pensar na nossa vida, na sociedade. Se você é um cidadão que cumpre os seus deveres, que paga os seus impostos, que não descumpre as leis, então você não tem o que temer. Você anda na rua livremente, você anda sem se preocupar. Mas aquele que pratica a injustiça, aquele que descumpre a lei, ele anda pelas ruas, mas tem que andar escondido, tem que andar disfarçado, porque se for reconhecido, ele vai ser aprisionado. Então a palavra de Deus, ela traz a liberdade nesse sentido, de que nós, praticando a palavra de Deus, podemos viver uma vida tranquila, sem nos preocupar com aquilo que poderá acontecer conosco. No Salmo número 1, diz que o homem que pratica, que medita na palavra de Deus, tudo o que ele fizer prosperará. Então, nós temos confiança de que, estando na lei da verdade, teremos liberdade para fazer o que quisermos, mas dentro da palavra de Deus, e tudo o que fizermos, seguindo os preceitos de Deus, prosperará. Então, nossos caminhos serão caminhos onde não faltará o alimento, não faltará o cuidado de Deus para nossas vidas. Nós estamos vivendo um momento que, ao olharmos para o futuro, temos uma certa preocupação, uma certa ansiedade com o que poderá acontecer. Mas confiando na palavra de Deus, confiando nas promessas de Deus, que estaria conosco todos os dias, nós temos confiança de aguardar que o melhor irá acontecer, porque Deus, ele está no controle de tudo.
Portanto, não devemos andar muito preocupados, ansiosos com a situação que estamos vivendo, porque Deus, Ele sabe o que está fazendo. E no final, nós cantaremos com alegria, porque Deus, Ele cuidará de nós. O item 3.2, estabilidade. Estabilidade consiste em equilíbrio, firmeza, permanência, durabilidade. É a qualidade do que é firme. O relacionamento com Deus e com Sua palavra é um relacionamento estável. Se estivermos na palavra de Deus, nosso relacionamento com Deus, ele é um relacionamento previsível. Deus é bom, Deus é amor, e se nós estivermos na Sua presença, em comunhão com Ele, Deus, Ele sempre será amor. Mas se nós não estivermos obedecendo a palavra de Deus, Deus, Ele permanece o mesmo. O nosso relacionamento com as pessoas, ele pode mudar no piscar de olhos. Hoje nós somos amigos, gostamos um do outro, temos amizades, porém a pessoa às vezes faz uma coisa e aquilo muda o nosso relacionamento com ela. Da um dia para a noite a pessoa não quer falar conosco, a gente não quer mais falar com aquela pessoa, mas com Deus não é assim. Mesmo que nós erremos, Deus, Ele continua o mesmo. Se nós voltarmos atrás, nos arrependermos daquilo que fizemos, pedimos perdão e mudarmos o nosso comportamento, Deus, Ele continuará o mesmo. Ele continuará bom, Ele continuará justo, Ele continuará verdadeiro, Ele continuará longânimo. Por isso, a palavra de Deus, ela produz estabilidade em nossas vidas. Item 3.3, vida. O salmista declara: minha alma está pegada ao pó, vivifica-me segundo a tua palavra. Salmo 119, versículo 25. A palavra de Deus é vida e ela traz vida e renovo para nós. A palavra de Deus, ela é como uma semente que traz vida em si. Ao pegarmos a semente na mão, não vemos nada, mas ao colocarmos aquela semente na terra, algo milagroso acontece quando aquela semente vira uma planta. Dentro daquela semente tem um poder que gera a vida. Assim é a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela tem um poder que gera vida em nós. Quantos de nós estávamos mortos para o pecado e pela palavra de Deus tivemos uma nova vida. Jesus, através de uma palavra, fez Lázaro, que estava morto há 4 dias, voltar à vida. Por isso, irmãos, devemos confiar de que a palavra de Deus é justiça, é verdade, é doce, ela traz alegria para o nosso coração, ela nos guarda de cometer o erro que venha trazer dano para a nossa vida, e ela traz vida em si mesmo. Que nós possamos praticar a palavra de Deus todo dia, que nós possamos meditar na palavra de Deus todos os dias. Eu gostaria de encerrar essa lição contando uma história. Havia lá no Alasca um jovem, e lá no Alasca existe um esporte de cortar lenha. Assim como no Brasil o esporte mais popular é o futebol, lá o esporte mais popular é cortar lenha. Então há várias competições em que os homens jovens, idosos, competem entre si cortando lenha. E havia um homem que ninguém vencia aquele homem, e ele já tinha uma certa idade. E o jovem, muito vigoroso, muito forte, quis estudar com ele e aprender a cortar lenha. E foi morar um tempo com ele na floresta, e cortaram lenha, aprendeu, e chegou um momento em que esse jovem resolveu desafiar o seu mestre, pois ele achava que conseguia vencê-lo facilmente. Então, marcaram um dia e reuniram-se todos da cidade e botaram aquelas pilhas de lenha, marcaram um tempo e começaram a cortar lenha. E aquele jovem cortando lenha com muita força, com muita rapidez, olhava para o lado, o seu mestre estava sentado. E ele pensou: será que ele já cansou? E continuou cortando lenha. Cortava, olhava para o lado, o seu mestre estava sentado. E ele pensou: vai ser fácil ganhar.
Ele está sentado, já cansou, não consegue mais cortar lenha. Então ele continuou cortando até o fim. E quando foram contar, foram medir a quantidade de linha cortada, para sua surpresa, ele tinha perdido. Ele ficou perplexo com aquilo. Como? Se ele estava cortando lenha o tempo todo, direto, e quando olhava para o lado, o seu mestre sempre estava sentado, como que ele poderia ter vencido? Ele falou para aquele homem: você não me ensinou direito, você deve ter ocultado alguma coisa. Quando eu olhava para o lado, você estava sentado, como que você pôde vencer de mim se você estava cansado? Toda hora que eu olhava, você estava sentado. Ele falou: você esqueceu de uma coisa, eu não estava sentado descansando. Nos momentos que você olhava, eu estava sentado amolando o meu machado. Devemos estudar a palavra de Deus, porque ela é o machado que nós temos que ter afiado em nossas mãos. Que Deus abençoe os irmãos, em nome de Jesus. Oremos, irmãos. Senhor, nosso Deus e Pai, nós te damos graça nesse dia pela tua palavra, Senhor, que traz vida para nós, que nos conduz, que nos dirige pelos nossos caminhos. Que possamos estar protegidos pela tua palavra, Senhor. Que possamos estar guardados, ó Deus, pelos teus preceitos, ó Pai. Que possamos pôr em prática, ó Deus, os teus mandamentos e segui-los à risca. Senhor, abençoa esse dia, esse domingo. Abençoa, meu Deus, essa família que está ouvindo, essa pessoa que está ouvindo essa palavra. Traz alegria para o coração dela, Senhor. Se ela precisa de salvação, que o Senhor salve a vida dela hoje, Pai. Que escreva o seu nome no livro da vida. Ó Deus, nós entregamos as nossas vidas nas tuas mãos. Continua conosco, ó Pai. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém.